en la sala de cine. Lo dicho por el hombre encapuchado sorprendió a todos los presentes. Brunhilde, ¿el que lo inició todo? Tesla, ¿de verdad existe alguien con tal influencia? Por muy difícil que les resulte de creer, si existe alguien que es capaz de influir de forma negativa en las personas. Por supuesto no se trata de un ser humano y tampoco es un ser sobrenatural para nada ordinario. Por lo que hoy les mostraré el verdadero origen del mal. Así que atentos a la pantalla. Hércules, el verdadero origen del mal. Loki, esto seguro que va a ser interesante. Dentro de la pantalla. Olá, amante do terror. Há uma história que diz que antes da era tecnológica, antes da era medieval, antes de existir vida, antes até do Big Bang, existia um lugar onde não havia caos, nem guerra, o mal não fora inventado ainda. Chamam esse lugar de Nespérdia. O povo que vivia nesse lugar era chamado de Nesperdiano, e assim como quase todo ser que vive desde o início dos tempos, eles eram deuses, todos de coração puro, pois sentimentos ruins nunca aconteciam, nem mesmo na morte. Todos eles viviam e morriam felizes. Era um lugar monárquico, onde eles eram comandados por dois deuses maiores, como se fossem um rei e uma rainha. E um dia, esses deuses resolveram ter filhos. Um deles se chamava Amdaigar, o mais velho, e o outro Zalgaroth, o mais novo. Amdaigar nasceu lindamente, um ser radiante que espalhava a bondade e a beleza por onde passava. Os cidadãos ficaram maravilhados com a sua pureza. Já o seu irmão não teve essa mesma sorte. Ele nasceu sem luz. Seu corpo tinha um tom avermelhado e obscuro. E ao contrário de seu irmão, quando os cidadãos olhavam para ele, só conseguiam sentir desprezo e angústia. Zalgaroth causava sentimentos ruins. Os deuses não sabiam o que tinha acontecido de errado, mas aquilo não parecia um ser de bondade. Parecia que havia nascido o primeiro deus que iria causar a discórdia. Com medo, decepção e pressão popular dos cidadãos de Nespérdia, Zalgaroth foi trancafiado na masmorra do castelo. Ele era visto como mau desde as primeiras horas de vida, e agora sendo condenado por simplesmente existir. E ele não entendia o porquê, mas entendia que era uma injustiça e o seu ódio ia ficando cada vez maior. E a gota da água foi quando seu irmão se tornou governante. Fuera de la pantalla. Gol. Nesperdia. Jamás oí hablar de él. Zeus. Yo tampoco, ni siquiera sabía que existía un lugar llamado así. Odín. Debe ser un lugar que existe desde mucho antes que nosotros. Sasaki. Pues se nota que ese lugar era uno muy bueno para vivir si no existían conflictos de ningún tipo. Hércules. Un lugar donde todo era paz y armonía. Brunhilde. Un verdadero paraíso en pocas palabras. Hermes. Así que en este lugar fue donde los primeros dioses vivían. Hades. Y donde tuvieron a sus primeros descendientes. Loki. ¿Qué nombres tan raros les pusieron a sus hijos? Reginleif. Además de que estos hijos no poseían una forma humana. Belcebú. Eso no es tan raro entre los dioses. Qin Shi Huang. No deja de ser un tanto turbio. Adán. Me sorprende cómo entre hermanos difieren tanto. Brunhilde. Uno era portador de luz y el otro portador de la oscuridad. Loki. Apuesto a que es este último el que se vuelve malvado. Hades. Su solo aspecto asemeja al de un demonio. Eva. ¿Cómo pueden condenar a alguien por el simple hecho de existir? Jack. Paraíso o no, siempre va a haber una oveja negra que será mal visto por los demás. Raiden. Tristemente así es como empieza. Dentro de la pantalla. Amdaigar então assumiu o posto, enquanto Zalgaroth permanecia trancado dentro daquele buraco. Foi quando ele começou um projeto misterioso, mas falhava toda vez em seus experimentos. Amdaigar era o único que não aceitava que Zalgaroth ficasse preso, mas não podia fazer nada, pois isso poderia virar um caos. Então a única coisa que podia fazer era visitá-lo de vez em quando. Ele não se importava quanto ao projeto de seu irmão, pois ele o via falhando de novo e de novo. Então imaginava que isso nunca daria em lugar nenhum. E, agora que era governante,
Não imaginava que Zalgaroth atacasse o povo de Nespérdia. Ainda acreditava na bondade em seu coração. Foi em uma bela noite, quando os cidadãos estavam festejando felizes, quando Zalgaroth finalmente terminou seu projeto tão arduamente feito, e ele chamava de necromancia. Ele conseguiu criar um exército de mortos que só tinham um único e simples objetivo: destruir Nespérdia e todos que ali moravam. Fuera de la pantalla. Afrodita. Si este ser no era malvado inicialmente, el que lo hayan encerrado por ninguna razón seguro que lo hizo malvado. Tesla. Aunque es incorrecto decirlo, esa criatura tiene razón al querer destruidos. Adán. Por lo menos su hermano se preocupaba por él. Albitra. Incluso siendo el nuevo gobernante no pudo hacer nada para liberarlo. Belcebú. Tengo curiosidad por saber si este ser fue el que inventó la necromancia tal y como la conocemos. Ramgriff. ¿La necromancia? ¿No es esa la habilidad de levantar a los muertos? Hades. Lo es. Buda. Creo que es obvio lo que va a suceder a continuación. Fuera de la pantalla. Andaigar, vendo o perigo iminente, preparou um exército também, e assim a guerra se instaurou em Nespérdia. Só que convenhamos, coloque um morto e um vivo, ambos com as mesmas habilidades, só que o morto é imune à dor. Quem tem a vantagem? Claro, o morto, pois ele não vai parar depois de sofrer um ataque, afinal, ele já está morto. Então convenhamos que Zalgaroth tinha total vantagem sobre o combate, e por ser um príncipe, tinha tanto poder quanto Andaigar. E os dois lutaram, só que como Daigar era mais velho, era mais forte também, e conseguiu derrubar Zalgaroth. Mas mesmo depois disso tudo, ele ainda acreditava que o seu irmão era bom e estava apenas corrompido, mas isso o fez abaixar a guarda e ser atacado e morto pelo seu querido irmão. O povo de Nespérdia foi massacrado, e Zalgaroth absorveu os poderes divinos de Daigar, se tornando assim uma divindade maior, e por fim acabou destruindo toda Nespérdia e tudo o que tinha nela. E dessa destruição veio a criação de todo o universo, que continua se expandindo infinitamente. Hoje em dia, ele está em seu palácio de vidro em uma dimensão desconhecida, rodeado por legiões de mortos-vivos e demônios que antes eram conhecidos como Nesperdianos, agora corrompidos por ele, ficando conhecido como Zalgo, aquele que corrompe. Fuera de la pantalla. Zerofuku. Un muerto no va a sentir nada por el simple hecho de que ya está muerto. Sasaki. Gracias por aclararlo ya aclarado, señor genio. Zerofuku. De nada. Afrodita. Zero-chan, ese anciano solo está siendo sarcástico. Zerofuku. Oh. Eva. Pobre de su hermano, él quería creer que su hermano solo estaba corrompido. Rist. Esa nula esperanza fue lo que provocó su muerte. Apolo. Ese ser absorbió el poder de su hermano y se hizo todavía más poderoso. Leónidas. Ese infeliz masacró a toda la gente de ese lugar. Odín. Interesante, la destrucción de su lugar de origen fue lo que creó al universo. Tesla. Entonces, ¿eso fue lo que causó el Big Bang? Brunhilde. Lo peor de todo es que este ser sigue existiendo en algún lugar desconocido en la creación. Hércules. Aquel que corrompe. Ya veo, ahora todo empieza a tener sentido. Gol. ¿A qué te refieres, hermano? Hércules. En pocas palabras, fue esta criatura que inyectó de alguna manera la locura en las personas que vimos con anterioridad. Hermes. Tiene sentido, además de que el señor Matt dijo que fue el que lo inició todo. Eva. No puede ser, entonces fue el que convirtió a mis hijos en unos monstruos. Matt. Desafortunadamente sí. Dentro de la pantalla. Zalgo é a mais pura encarnação da maldade, e de acordo com a história, desde o seu nascimento, ele já estava predestinado a ser aquele que iria trazer o mal para todo o multiverso, com uma história de origem bem parecida com a do Rei Escarlate, só que o motivo para o ódio e nascimento é diferente. Ele é um dos seres mais poderosos de todo o multiverso, tanto é que apenas a sua presença já causa uma perturbação no tecido da realidade, com ela se contorcendo, dizendo "ele vem", ou "Zalgo", ou "e".
Podemos ver essa perturbação acontecendo nos quadrinhos, com eles ficando mais perturbadores a cada quadro, um sinal claro de que ele estaria vindo. A aparência mais famosa de Zalgo é um ser com 7 bocas, 6 falando em línguas mortas, enquanto uma está fechada, pois ela cantaria uma canção que acabará com o mundo, ou melhor, mundos. A mão direita segura uma estrela morta, ou seja, um buraco negro, e a esquerda segura uma vela, cuja luz é escuridão. A mão que segura a vela é manchada com o sangue de Amdaigar, uma das entidades cósmicas mais benevolentes já existentes, morta pela mão esquerda de Zalgaroth. Não se sabe o que é essa vela. Dizem que pode ser a alma de Amdaigar, outros dizem que é a própria essência do poder de Zalgo, que fundamentalmente são a mesma coisa, porque já que Zalgo teria tomado os poderes divinos de seu irmão com essa mesma mão, então essa vela guardaria a essência de seus poderes, ou seja, a alma de Amdaigar. Fuera de la pantalla. Todos al escuchar la amenaza que era Zalgo no solo para el universo, sino para el multiverso mismo se quedaron helados. No podían creer que este dios fuera así de poderoso. Gondul. Hay otro ser parecido a él. Gol. Ese otro es casi como el hermano gemelo de este monstruo. Shiva. Su sola presencia puede hacer que los humanos se comporten de modo errático. Belcebú. No solo eso, también les provoca severas deformidades a algunos y en otros casos los transforma en algo simplemente horroroso. Afrodita. No me gustaría estar en la presencia de esa cosa. Poseidón. Odio admitirlo, pero ese dios demoníaco es un enorme problema. Zeus. Me sorprende que hasta tú lo admitas. Thor. Sería un oponente interesante para luchar. Lubu. Pienso lo mismo. Brunhilde. Ustedes no tienen remedio. Gol. ¿Esa cosa tiene 7 bocas? Albitr. No me quiero ni imaginar cómo se vería ese tipo en persona. Buda. Una estrella muerta y una vela que podría ser el alma de su hermano del cual se hizo con su poder. Leónidas. Pero qué demonio maldito. Dijo el espartano enojado. Dentro de la pantalla. É aqui que chegamos em uma parte bem complicada. Os poderes do Zalgo. Bem, de acordo com o que eu pesquisei, ele possui mais de 40 poderes diferentes. Eu vou citar alguns deles, os que eu achei mais relevantes. Deformação da realidade. Ele consegue distorcer a realidade da forma que ele quiser, igual ao que acontece nos quadrinhos. Manipulação de buraco negro. Pode manipular livremente o buraco negro que ele segura. Imortalidade. Enquanto houver todo o mal, caos, medo, destruição e outros, Zalgo nunca irá morrer. Ele e a realidade são inseparáveis, e mesmo que achem alguma forma de matá-lo destruindo a realidade, ele ainda vai voltar para seu palácio de vidro como se nada tivesse acontecido. Manipulação da alma. Pode manipular tudo o que tem a ver com o espírito, desde invocar fantasmas, mortos, roubar, controlar e devorar almas e tudo o que você pode imaginar. Regeneração. Pode reconstruir qualquer membro que for perdido. Qualquer membro. Manipulação do caos. Pode criar, moldar e manipular forças caóticas no universo em que está. Manipulação do espaço-tempo. É capaz de mudar o próprio espaço-tempo a fim de afetar as dimensões de seu reino caótico ou simplesmente mudar as direções e a gravidade. Existência abstrata e não corpórea. Zalgo basicamente não é um ser físico propriamente dito, e sim a própria manifestação do caos. Mas não se engane, ele tem um corpo físico, mas está muito bem escondido no palácio. Onipresença. Como Zalgo é a própria manifestação do caos, então ele existe em todos os lugares, em todos os momentos. Passado, presente, futuro, em todos os lugares em que o caos reina. A própria realidade é um caos. Manipulação da mente. Como o nome diz, pode controlar mentes livremente, criar, apagar ou manipular memórias, confundir
ou até induzir a pessoa ou pessoas a fazerem atos horríveis. Viagem dimensional. Pode viajar entre as dimensões. Manipulação do vácuo. Pode apagar qualquer ser abaixo dele da existência, incluindo até mesmo a sua alma. Enfim, ele tem muitos poderes cósmicos, e não, onipotência não está entre eles. Nunca esteve. Matar algo normalmente está fora de questão. Você já viu o monstro do pântano da Marvel? Então, matá-lo é quase impossível para um ser normal. Sua essência é toda a vegetação presente no universo. A mesma coisa acontece com Zalgo, só que no caso dele, o caos é ainda mais forte que o verde, pois praticamente tudo o que existe na realidade é um caos. E enquanto o caos não sumir, Zalgo também não vai sumir. Mas é claro, até Zalgo tem as suas fraquezas. Para se derrotar um ser como ele, tem algumas formas. Uma delas é destruindo e recriando a própria realidade de forma que não haja mais o caos. Mas isso vai matar o Zalgo? Claro que não, pois ele ainda existe dentro de seu palácio de vidro e vai fazer tudo de novo. Você ganha a batalha, mas perde a guerra. Zalgo sim tem um corpo físico, só que este está em uma dimensão separada, dentro do palácio de vidro protegido por uma legião de monstros. Então, se conseguirem achar essa dimensão, dar cabo dos monstros e por fim chegarem ao Zalgo, é preciso destruir a vela que ele carrega em sua mão esquerda, pois ela é uma grande parte de seu poder. E destruindo-a, você enfraquece Zalgo. Enfraquecendo Zalgo, você consegue destruí-lo, pois ele já não vai ser mais imortal. Eu acredito que o objetivo de Zalgo não é destruir um universo, até porque isso seria meio ridículo. Acredito que o seu objetivo é ser supremo a todas as outras entidades presentes no multiverso. Ele quer ser o mais poderoso. Só que é claro, para isso, ele precisaria de uma coisinha chamada de onipotência. E convenhamos, onipotência está muito longe do alcance de Zalgo. Fuera de la pantalla. Hermes. Los poderes de este ser son simplemente abrumadores, incluso para nosotros. Tesla. Es increíble y aterrador cómo este ser, pese a todos los poderes absurdos que tiene, no llegue al grado de ser omnipotente. Buda. Para ser omnipotente uno debe ser virtualmente invencible. Este dios, aunque muy poderoso, tiene sus debilidades. Loki. El problema real es cómo explotar esas debilidades a tu favor. Odín. Ese dios no moriría ni porque la existencia desapareciera. La habilidad de refugiarse en una dimensión separada de la realidad, le da la capacidad de sobrevivir incluso a la extinción de la creación. Zeus. Se le mire como se le mire, este dios es la mayor amenaza no solo para la humanidad, sino para nosotros los dioses y otras entidades. Este ser no busca destruir a la creación. Solo busca ser el más poderoso de todos. Ser omnipotente. Brunhilde. Por primera vez tengo que estar de acuerdo contigo. Gol. Pero, este dios no existe en nuestro mundo, ¿cierto? Señor Mad. Mad se quedó callado ante la pregunta de la menor de las valquirias. Gol. ¿Sí, señor Mad? El silencio ante la pregunta de la menor de las valquirias hizo que a todos los presentes se les helara la sangre, al suponer la peor de las respuestas que el hombre encapuchado les podría dar. Tras unos segundos más de silencio, Mad por fin habló. Mad. Bueno, pues por hoy es todo, tómense un descanso que pronto traeré más. Hasta luego. Dijo para posteriormente desaparecer en su llama azul.